Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. O cinema sempre explorou muito bem a relação herói versus vilão, seja em faroestes como Três Homens em Conflito, filmes de ação como Duro de Matar, space operas como Star Wars e até mesmo em filmes de terror como Silêncio dos Inocentes. Enquanto vários filmes têm vilões memoráveis, outros not so much. Alguns filmes escolhem a saída de não dar grande importância para o vilão e explorar ao máximo a figura do protagonista, como a gente tem visto recentemente em filmes como Guardiões da Galáxia e Guerra Civil. Porém, alguns filmes trabalham tão bem os seus vilões que eles acabam sendo o ponto alto do filme. Vilões como Darth Vader, Hannibal Lecter e Anton Sugar são exemplos disso. No já longínquo ano de 2008, Christopher Nolan e o Heath Ledger trouxeram à tona o maior vilão do século, o Coringa de O Cavaleiro das Trevas. Uma das coisas mais geniais que o Nolan fez nesse filme foi manter o passado do personagem um mistério. E se o Nolan mostrou uma coisa em seus filmes anteriores e posteriores, é que nada acontece por acaso. Toda fala, todo detalhe faz parte de uma trama maior. Portanto, mesmo que a identidade real e as verdadeiras motivações do Coringa não tenham sido resolvidas no filme, eu acredito que o diretor deixou algumas pistas a respeito disso espalhadas no já clássico Cavaleiro das Trevas. Eu particularmente acredito que o Coringa do Heath Ledger é um veterano do exército americano. Primeiramente eu vou citar algumas justificativas mais óbvias. O Coringa claramente tem um grande conhecimento de armamentos e ele sabe muito bem manejá-los. Isso é relativamente comum nos Estados Unidos, que é um país onde todo mundo tem armas e etc. Porém, o Coringa também demonstra uma habilidade formidável com armamentos não tão comuns assim. Mesmo em um país tão armamentista, poucas pessoas sabem lidar com uma bazuca com tanta destreza como o Coringa. Além dos armamentos pesados, é fácil notar que o Coringa entende e muito de bombas. A gente vê no decorrer do filme o vilão aterrorizando Gotham City com elas, desde assassinatos, hospitais, barcos e etc. Isso não é uma habilidade tão fácil de ser desenvolvida e certamente pode ser adquirida por alguém com uma carreira militar. Além disso, por mais que o Coringa diga que não tem um plano, ele arquiteta um excelente jogo que envolve várias pessoas e isso demonstra um profundo conhecimento do sistema e de como as coisas funcionam na realidade dos bastidores. Os atos colocados em prática pelo Coringa, como o assalto a banco, a fuga da cadeia, através da própria captura, as bombas nas balsas, tudo isso demonstra um grande nível tático por parte do Coringa. Durante o interrogatório que o Batman faz com o Coringa, ele demonstra grande conhecimento também sobre as técnicas de interrogatório e o que se deve fazer e o que não se deve fazer nessas situações. Treinamento de interrogatório é algo extremamente comum na carreira militar, principalmente em períodos de guerra, e muitos militares são inclusive especialistas nessas áreas. Mais uma frase proferida pelo próprio Coringa é a seguinte: o único jeito de viver nesse mundo é sem regras. Isso pode ser entendido de várias maneiras, porém, que tipo de humano deve seguir regras acima de qualquer questionamento? E são esses os soldados. Experiências na guerra podem ter feito o Coringa questionar as regras de uma forma muito mais profunda. Estresse pós-traumático pode facilmente ser responsável pela completa quebra da personalidade de um veterano, como a gente vê na figura do Bradley Cooper em Sniper Americano e, spoiler, do cara que assassina ele no filme, que também era um veterano sofrendo de estresse pós-traumático. E pra mim, o maior argumento de todos é uma frase que o próprio Coringa diz em um dos momentos mais honestos dele no filme. Quando ele tá conversando com Harvey Dent no hospital, no único momento onde a gente vê qualquer real motivação pro Coringa, ele diz: e se eu disser que um caminhão cheio de soldados irá explodir? Ninguém entra em pânico, porque é tudo parte do plano. Por que o Coringa usaria exatamente esse exemplo? E se essa não foi somente uma frase aleatória do Nolan? E se isso foi um fato que realmente aconteceu com o Coringa? Uma experiência traumática dessa, somada a outros acontecimentos descritos no filme, me fazem crer que o Coringa, além de outras coisas, sofria desse estresse pós-traumático devido a memórias horríveis da guerra. O fato dele, em seu momento mais vulnerável, onde ele literalmente entrega uma arma carregada nas mãos do Harvey, dizer uma frase como essa mostra muito sobre suas possíveis origens. Essas pra mim são as justificativas mais óbvias de que o Coringa é um veterano de guerra, porém outro ponto me deixou bastante curioso quando eu reassisti o filme essa semana com o intuito de fazer o vídeo, e foi a quantidade de vezes que o filme faz referência a cães. Pode parecer uma bobagem, porém acompanhem comigo. Em primeiro lugar, os traficantes no início do filme vão acompanhados de cachorros para enfrentar o Batman, e ele acaba tendo que duelar com os cachorros. Em segundo lugar, o Coringa diz em certo momento que ele é como um cão perseguindo um carro, e ele não saberia nem o que fazer se o pegasse.
Em certo momento, Harvey Dent diz: "O Coringa é só um cão louco, eu quero quem o soltou da coleira." Ou seja, mais uma comparação do Coringa com o cachorro. O próprio Coringa entra na jogada quando ele diz: "Vamos ver o quão leal um cão faminto realmente é", quando ele começa a tomar o poder da máfia efetivamente. E depois, quando ele dirige o carro de polícia, o Coringa coloca a cabeça para fora do carro em uma cena que claramente remete a um cachorro. E por fim, o Coringa tem 2 cachorros ao seu lado no final, na última cena do filme, onde ele tem o embate final com o Batman. Conforme eu falei no início do vídeo, algo assim dificilmente passaria despercebido pelo Nolan. Na minha opinião, a referência a um cão louco que foi solto pode facilmente se aplicar ao fato do Coringa ser um ex-militar que vivia acorrentado pelas regras e agora ele está livre. Então, pra mim, o fato do Coringa ter um conhecimento tático avançado, ser um expert em vários armamentos, entender a fundo o sistema e como funcionam os bastidores, ser um especialista em bombas, bastante competente em combate corpo a corpo, ter um motivo para sua aversão a seguir regras, somado a outros elementos, não chegam a comprovar efetivamente que o Coringa era de fato um veterano de guerra, porém é uma teoria extremamente plausível e que somente traz uma camada a mais à já brilhante história do filme Cavaleiro das Trevas. Se vocês se lembram de algum fato que ocorre no filme que negaria essa teoria, me digam aí nos comentários que eu vou tentar responder ou justificar. Mas afinal, vocês acham que o Coringa pode ter sido um soldado americano que, devido aos horrores da guerra, ele desenvolveu uma aversão às regras e se tornou um agente do caos? Vocês acham essa teoria plausível? Digam aí nos comentários. E por incrível que pareça, existe mais uma parte para essa teoria que eu vou abordar num vídeo futuro. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like enquanto eu desenvolvo a parte 2. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.